Fala galera, bom dia. Hoje é dia 6, segunda-feira, voltando ao Morning Call depois de uma longa viagem aí. Estamos de volta. Vamos começar aqui pelo payroll da sexta-feira, que é importante. Esse aqui já é meu segundo Morning Call de hoje, tá? Eu fiquei meia hora falando na frente do computador aqui sem áudio, mas vamos que vamos. Por que é importante falar sobre o payroll da sexta-feira? Para entrar em contexto de tudo que está acontecendo. Vocês viram que o índice voltou, os índices voltaram a subir aí já desde a sexta-feira, né? Voltou a subir aí ontem também, domingo, né? A hora que abriu o mercado asiático e tal, apesar de ser feriado no Japão, e os índices estão voltando a subir aí. O que está acontecendo? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Os mercados estavam, de forma geral, os investidores, de forma geral, estavam na expectativa de que o Banco Central americano fosse baixar a taxa de juros. E aí, com os dados econômicos que fossem saindo, isso mostrou que, peraí, talvez não seja a hora de baixar a taxa de juros. Então, antes era para março, depois para junho, e agora outubro, novembro, dezembro, enfim, final do ano. Essa é a expectativa. E aí vieram dados de inflação mostrando que, peraí, talvez não esteja na hora, o mercado foi reagir de forma negativa e tal. E isso voltou. Como assim voltou? Os investidores agora estão acreditando num soft landing, que seria o quê? Seria um pouso suave da economia americana, e o payroll da sexta-feira mostra isso. Então o payroll veio bem fraco, né? Veio 167 mil dos 181 que era esperado, mas caiu de 243 mil novas vagas de emprego para 167 no mês de abril. Então os investidores voltaram a acreditar que a economia americana está dando uma desacelerada, que estamos indo rumo à inflação de 2%, e que talvez abra espaço, seja possível, do Banco Central baixar a taxa de juros para estimular a economia mais para o final do ano. E por isso que eles estão os índices estão sendo precificados de forma positiva, ou seja, eles estão subindo. E aí, essa semana, a gente não tem muitos dados econômicos dos Estados Unidos, estou falando só dos Estados Unidos primeiro, tá? Mas a gente tem muito discurso de membros do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que seria o FONC. Vocês sabem que alguns deles têm um peso maior, tanto é que esse aqui tem um tourinho, esse aqui tem dois tourinhos. E amanhã tem o Kashkari, que também é um outro membro que tem bastante peso. Aqui, discurso do Kashkari, membro do FONC, amanhã, meio-dia e meio. Então, se as falas desse povo vier alinhado com as expectativas dos investidores, que é o quê? Que realmente a economia está desacelerando e que é necessário, de repente, baixar a taxa de juros este ano ainda. Os mercados essa semana, de forma geral, os índices americanos, eles podem precificar isso de forma positiva, ou seja, subir, dólar cai e os índices sobem, basicamente é isso. Eu sei que a gente tem conflitos geopolíticos, a gente tem muita incerteza, tá tudo nas máximas, né? Ouro na máxima, os índices próximos das máximas históricas, que tá tudo muito esticado e que a qualquer momento pode vir um cisne negro, uma grande queda, uma grande correção e tal, eu sei disso. Mas os investidores, de forma geral, eu preciso passar para você qual que é o sentimento do mercado, e os investidores, de forma geral, estão acreditando nisso. Então, o que a gente vai precisar olhar para esta semana é justamente isso. Se as falas desse povo vai ser alinhadas com essas expectativas. Caso não, né, caso elas joguem balde de água fria, aí a gente vai ver algumas correções maiores. Por exemplo, se eu pego o Dow Jones, vamos pegar aqui, então o S30, que é o índice americano, um dos índices americanos, né, que é o índice Dow Jones que a gente fala, esse aqui é o CFD do índice Dow Jones. Se a gente pega o gráfico, a gente consegue justificar as duas coisas. Então tem uma alta aqui, desde outubro do ano passado, o Dow Jones subiu bastante, dá até para medir aqui, subiu quase 24%. Então, se a gente olhar para isso aqui, a gente pode falar de um movimento de onda 1, onda 2, que corrigiu aqui em 38%, e pode vir uma onda 3. Quando que isso pode acontecer? Se realmente baixarem taxa de juros, etc., Banco Central Americano. Agora, a outra visão também pode ser essa. Pode ser que a gente tinha ali topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta no gráfico diário, agora vem topos e fundos descendentes, e essa correçãozinha que está acontecendo aqui, que está próximo do 61.8, pode ser uma correção desse início de correção deste movimento inteiro. Vocês percebem que a gente consegue, pelo gráfico, justificar as duas coisas. Para mim, uma correção legal seria nesses topos aqui, nessa linha. Se ele fizer, por exemplo, isso aqui, vir aqui no 61.8, e se a gente pegar o tamanho dessa onda aqui, ele vai dar basicamente quase lá, vamos dizer assim, onda 1, onda 2, onda 3, corrige, aí faz um ombro, cabeça ombro e volta a cair um pouco aí. Esse aqui é o índice americano. Quais as chances disso acontecer? Porque você mostrou os dois cenários, exatamente. A semana tem 4 membros do FONC para falar e não tem muito dado econômico. Então a gente vai precisar ver o que? Justamente tirando toda a parte geopolítica, tá, gente? Tirando guerra, conflito, se Israel atacar lá, enfim, que essa madrugada parece que piorou bastante, aí muda tudo, esquece tudo.
Mas se os discursos dos membros do FONC vierem alinhados com as expectativas dos investidores, que é baixar a taxa de juros, aí sim a gente pode ver esses índices voltarem a subir. Agora, se eles jogarem um balde de água fria, tem aquele cenário de queda ali que eu mostrei para vocês. Eu não lembro se eu estou repetindo, porque como eu gravei um Morning Call agora há pouco sem som, porque não sei porque não funcionou o som, eu não sei se eu já falei isso ou não, mas vamos lá. E aí, voltando aqui então, para dados econômicos, eu já vou falar do ouro para vocês, que o ouro tem relação com tudo isso que eu estou falando, tá? Hoje não tem nada, segunda-feira, de dados econômicos importantes, a não ser o discurso desse povo aí. E depois, às 1h30 da manhã, na terça-feira, tem taxa de juros da zona da Austrália. E a Austrália, o Banco Central da Austrália, ele é meio imprevisível. Às vezes existe uma expectativa de manter juros eles baixos ou sobem. É bem imprevisível, assim. Então não dá para ter uma ideia. Depois não tem mais nada também. Nada na terça. Quarta-feira, a única coisa que tem de mais importante é a zona do euro essa semana, que lá sim eles estão com a expectativa de baixar a taxa de juros logo, né? Se eu não me engano, já no mês que vem. Só que Estados Unidos é bem pouco. A gente tem Selic também a semana, não tem expectativa aqui se vai manter. Para mim, vão manter a taxa de juros, até porque acho que não está na hora de estimular a economia. Bom, não está na hora de estimular a economia. China, balança comercial lá na quinta-feira é muito importante. Eu sempre falo para vocês que se a China se recupera e mostra força econômica e se recuperando, o mundo de forma geral olha isso com olhos positivos. Então, como a China importa muito, se as importações vierem muito boas, existe uma grande expectativa aqui de melhora nessa balança comercial deles, pode ser que o mercado reaja de forma bem positiva. Depois tem decisão de juros do Reino Unido também, na quinta-feira. Enfim, então como vocês podem ver, falando de mercado americano, não tem muita coisa. A gente tem um pouco de Reino Unido, Austrália, que seria o dólar australiano, e ZFN, acabou. Só isso. Então é para isso que a gente vai olhar, para isso, essa expectativa dos membros do FONC e, vamos ver aqui, ó, ficar de olho em renda fixa americana. Esse aqui eu deixei aberto aqui com títulos com vencimento de 10 anos, que é o S10Y. Quando eles estão próximos dos 5%, eles se tornam muito atrativos. É como se fosse um buraco negro atraindo os investimentos do universo. É isso que acontece. Quando eles estão se eles passarem de 5%, então aí lascou. Reparem que eles voltaram a subir. Só que a partir de agora, com essas novas expectativas do mercado depois do payroll da sexta-feira, tanto é que ele teve uma queda aqui depois do payroll na sexta, né? Se continuar caindo aqui, ó, se esses títulos continuarem caindo, mostrando que realmente existe a possibilidade, o juros futuro nos Estados Unidos de baixar, pode ser que a gente veja isso aqui cair. Se isso aqui cair, o ouro pode continuar subindo. Bom, por quê? A gente sabe que por conflitos ali, os problemas geopolíticos, tá todo mundo comprando ouro, né? Bancos centrais, China, Polônia, Rússia, etc. Então, a demanda por ouro está muito alta, fazendo com que o preço do ouro suba. É isso que a gente está vendo. Só que, se nos discursos desses membros que tem essa semana, eles falarem que, de repente, não está na hora de subir juros e tal, e a gente vê esses títulos voltando a subir aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, tem topos e fundos ascendentes, tem uma LTA aqui, né? Tá um canalzinho de alta. Se voltar a subir, pode ser que o ouro faça alguma correção. O ouro vem caindo bastante, ele está aqui, ó. O ouro vem subindo bastante, não caindo, ele vem subindo bastante e ele não dá nenhum sinal de cansaço ou de que realmente vem corrigir. Então, se esses títulos voltarem a subir, pode ser que a gente veja o ouro agora, de fato, fazer uma correção um pouco maior. Então, para isso que vou ficar de olho a semana ali, títulos, discursos, etc., porque a gente não tem dados econômicos. Balanço de empresas também não tem. Grandes empresas, eu digo, que chegam a trazer volatilidade para a gente, também não tem. E de notícias, etc., também está muito voltada para o conflito lá. Então, tirando a parte do conflito, que pode trazer movimentações de um dia para o outro, falando de dados econômicos, economia de forma geral, assim, essa semana é bem tranquilo. Tá? Então é para isso que eu vou olhar lá. Voltando, se no discurso deles, eles falarem que não vai haver a possibilidade de baixar juros no final do ano, e aqueles títulos que eu mostrei para vocês voltarem a subir, aí a gente pode ver o ouro fazer uma correção maior. De repente até 2.100 e pouco, ou até mais um pouco embaixo aqui, ó, 2.080, 2.090. Fechado? Então acho que por hoje era isso. Voltamos ao Morning Call. Vou tentar alinhar vocês com a parte macro que vem acontecendo aí, que já mudou de novo, né? Antes era a expectativa de que realmente eles não iam subir juros e que os dados econômicos estavam vindo forte, que a inflação poderia voltar a subir, e agora parece que mudou de novo. Beleza, então? Tenha uma ótima segunda-feira. Até o próximo Morning Call. Ótima semana. E se tiver qualquer coisa de diferente aqui, eu vou mostrando, gravando aqui para vocês e passando para vocês. Fechado? Até lá.